Sejam bem-vindos, então, ao segundo episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje eu recebo uma pessoa aqui muito especial, um amigo, uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que faz acontecer, que realiza, uma pessoa que eu me identifico muito porque se desafia, é uma pessoa que vai muito além das expectativas, que quebra paradigmas, que é certeiro nas suas colocações. E ele tem contribuído muito com a minha jornada, pessoal e profissional, principalmente me desafiando a fazer diferente. Eu estou aqui com Carlos Busch, autor do Muito Além das Expectativas, para uma experiência que eu tenho certeza que vai impactar os teus negócios. Então, se você está aí nos ouvindo, você empreende, você faz acontecer, você realiza, você tem equipe, você tem os desafios do dia a dia, de fazer acontecer, de realizar, de evoluir, de crescer. Sigam esse cara, que ele vai contribuir muito e também tem um podcast. Seja bem-vindo, Carlos. Uma honra, né? Uma honra. Estou muito feliz de estar aqui, Fernanda. Obrigado pelas palavras. Já levantou a barra de um jeito que eu vou ter que me esforçar mais agora, né, para a nossa conversa. E eu acho que a recíproca é verdadeira, sabe? Eu acho que tudo que a gente já conversou ao longo desse, sei lá, um ano, né, que a gente se conhece, tem sido engrandecedor para ambos. Então, sou muito grato também pelo espaço, pela confiança, pelas palavras. E espero a gente poder repassar isso para todo mundo também que está nos ouvindo ou assistindo, né? É isso aí, nós temos uma coisa em comum, né? Você é natural de Lajeado e eu moro na cidade de Lajeado. Eu queria que você contasse um pouquinho desse cara, de onde ele veio, o que ele fez já e quais são os teus desafios hoje, porque eu acho que isso já traz um aprendizado gigante. Nos últimos 90 dias, né, você se desafiou pra caramba, você virou o jogo, você foi disruptivo, então você foi além das expectativas. Eu tenho certeza que isso, eu que falo muito aqui no podcast sobre destravar o emocional, sobre potencial, sobre realizar, mas quando chega a nossa vez, né, então eu quero que você traga um pouquinho dessa história, um pouquinho lá de Lajeado, mas para o cara que fez uma transformação gigante de carreira e que hoje está junto com o Grupo Primo, impactando milhares de pessoas, de negócios, numa jornada incrível e que eu admiro. Obrigado. Lajeado eu sempre brinco, né? Eu brincava que era o centro do Sul, mas eu já estou achando que é o centro do Brasil, porque todo lugar que eu vou tem alguém de Lajeado. Um negócio impressionante, assim. Desculpa para quem não é de Lajeado, eu sei, eu entendo. A gente não escolhe onde nasce, né? Até fiz um post hoje sobre isso. Brincadeiras à parte, então eu sou de Lajeado. Eu venho de uma família normal, não tem nada de mais nem de menos, assim, uma família simples só, né? E quando a gente vem de uma família simples, a gente às vezes ou sonha muito ou não sonha, né? A gente não tem muito assim essa escolha. Então, eu não sonhava. Eu acho que o que eu tinha mais perto de sonhar era simular, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu ia comprar. Eu passava antigamente era classificado, jornais, eu começava a ver o que eu ia comprar. Aí eu pensei uma ficha do que eu ia comprar, aí chegava aí eu ia dormir depois, eu já realizei meu sonho aqui, comprei tudo, gastei todo o dinheiro, ou seja, a minha visão era gastar todo o prêmio, né? Não era guardar, olha que interessante, porque não tinha sonho, né? E eu não tinha perspectiva disso, mas eu sabia que eu tinha que fazer as coisas, ajudar as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito, não vou dizer querida, porque querida eu acho que os outros têm que dizer se a gente é, mas muito solícita. Eu sempre de criança, sempre muitos amigos. Eu jogava futebol, né? Sempre joguei muito futebol. Obviamente não deu tão certo, né? No meio do caminho, aí com 13 anos, isso eu acho que eu nunca contei. Eu com 13 anos eu jogava no Juvenil do Lajadense, e onde tem que ter 16 anos, sei lá, para jogar, eu era o menorzinho, né? Mas eu estava lá. É difícil dizer que eu era o menorzinho do meu tamanho, né? Quem não está me vendo, assim, meu IMC é grande. Mas eu com 13 anos, eu comecei... Não que minha família não tivesse dinheiro para comer, nada disso, mas assim, é uma família simples, eu não conseguia comprar o que eu quisesse a hora que eu quisesse. Então, eu lembro, eu sou do bairro lá de Lajeado Alto do Parque, mas é na parte pobre, tá? Não na parte... Por causa do parque, o cara fala, né? Os caras vão achar pobre como, cara? Né? E eu lembro que meu pai tinha, tipo assim, 30 garrafões de vinho vazio guardado, sabe? Antigamente o frasco valia muito, gente. O vasilhame, né? Quem é dessa época vai entender. O jornal, né? Tu vendia jornal. Eu pegava a minha bicicleta e eu ia vendia tudo.
Vendi todos os garrafões de meu pai, vendi tudo, porque eu descobri que tinha um bar que ele comprava. Então eu ia lá criar um picolé, não pedia dinheiro para meus pais, eu levava jornal, puxa, fazia umas 3 viagens para comer um picolé, ou um sorvete seco, né, que vinha um balãozinho em cima. Então, assim, foi a minha vida. E assim eu era com 10, 12, 13 anos, até o momento que eu descobri que se eu lavasse caminhões, eu ganhava, tipo, 1,50 por caminhão. E dava para lavar uns 6 caminhões por dia. Né? Quando é criança, a gente não sente dor no corpo depois que faz isso, né? Podia fazer a semana inteira que é de boa. E eu comecei a fazer isso, comecei a ir no atacado, e durante a semana que os caminhões estavam na rua entregando, eu ajudava a receber mercadoria, carregar caixa. Quem nunca carregou uma caixa de sabão, entenda o que é dificuldade, porque a gente não dá valor, que é uma caixa de livro também, o peso que é. E então, dessa vida sem perspectiva, e aí para adiantar a história, eu queria muito fazer estágio, queria trabalhar mesmo, de verdade, e aí isso é outra coisa que eu também nunca falei em lugar nenhum. Eu entrei no Senai. Eu fui fazer as provas do Senai e lá em Lajeado tinha 2 opções na minha época, torneiro mecânico ou eletricista, para o Senai, né? E eu fui para torneiro mecânico. E eu entrei, fiz a prova, passei. Eu tinha feito 2 ou 3 entrevistas para estágio, não tinham dado muito certo. As pessoas esperavam que tivesse experiência. Acho meio interessante essa pergunta, né? Tu quer um estagiário, mas tem que ser experiente. Normalmente o estagiário experiente não deu certo em outro lugar, né? Mas tudo bem, não seria o melhor estagiário, né? Mas aí no dia que eu ia começar no Senai, eu fui selecionado pela Univates, na época era FATES, a trabalhar no Xerox. Então pensa, né? Talvez por um dia tudo teria mudado, né? Se eu não tivesse esse interesse de ir atrás e tal. E eu fui trabalhar no Xerox, achei que ia ser um trabalho muito leve, era à noite o trabalho. Eu estudava de manhã na escola lá pública. E dali minha vida mudou porque eu mudei meu ambiente. Eu fui para um ambiente fantástico, né? A universidade sempre tem a faculdade na época, né? E ali eu conheci computador, me apaixonei por computador, não tocava no computador porque ninguém podia encostar num computador, né? Isso é 94, né? Uma época que computador não se tinha em casa e ninguém quase sabia, né? E então eu tinha muito interesse. A minha mãe foi me matricular um dia num curso de informática e ela acabou me matriculando no curso de datilografia. Essa história eu já contei muitas vezes e foi uma tristeza para mim de verdade, mas eu fui lá, fiz o melhor que eu tinha. E o final da história é que esse curso de datilografia me habilitou a ser o melhor digitador para uma seleção de digitação na Univates, para informatizar a biblioteca. Passei a digitar grande parte do acervo da Univates, eu que digitei, né? E depois disso eu acabei, por não ter outra pessoa, a estudar fora de hora o sistema da biblioteca, aí eu implantei o sistema da biblioteca, aí eu criei o sistema da biblioteca, aí eu criei, junto com outra pessoa, que é o Maurício, o sistema acadêmico da Univates todo. E tinha o Luciano, tinham várias pessoas. E aí, até que um dia, eu saí da Univates. Né? Eu não tinha muita visão de software livre, eu acreditava que não era o melhor para a universidade, na minha ótica, e nem para a minha carreira, e então não fechava muito, eu saí. E dali eu procurei um emprego na Zero Hora, que é o jornal de Porto Alegre. Né? Lá, antigamente era no jornal que a gente procurava emprego. E aí tinha um emprego que me despertou interesse pela dificuldade tecnológica que aquilo trazia. E aí eu me apliquei a esse emprego, me chamaram a Porto Alegre para fazer entrevista. E eu fui contratado depois de 7 entrevistas, acho que 3 meses sendo entrevistado, pela ONU. Então foi uma mudança assim, sem explicar. Eu não sabia que a ONU era segredo, né? Mas então a vida foi meio que tipo assim, eu fui atrás de coisas que eu não sabia o que era, ou seja, eu fui interessante antes de ser interesseiro, entende? Eu citei essa tua frase no meu evento, ser interessante antes de ser interesseiro. O que foi determinante nesse ponto? Tu já continua contando a nossa história, mas o que fez o Bush sair de um ponto A e ir para outro tão jovem, né? O que sempre o que passava na tua cabeça, assim? O que te estimulava? Qual foi a tua força para fazer isso? Como eu falei, eu não sonhava. Então eu não tinha assim, eu vou morar não sei em que lugar, vou ter. Não. O que eu olhei? Fiquei desempregado. Eu fazia os sites da região, tipo Lupus Land, eu fazia o site. Bebidas Fruc, eu fazia o site, sabe? Eu era o cara que fazia coisa que ninguém fazia na época. Só que aquilo ali eu via que não ia dar muito certo, não ia demorar muito tempo, ia ganhar pouco. Então eu tinha que trabalhar em algum lugar. Aí eu fui pela necessidade. Então o meu objetivo sempre foi o próximo degrau. Sempre próximo degrau, sabe? Próximo degrau o quê? Tem que achar um emprego. Pô, se tem 20 opções, qual a opção que eu mais acho que eu posso agregar? É essa. Fui atrás. Aí eu lembro assim, ó, primeira entrevista, Andradas, em Porto Alegre, quem é do Sul sabe, é a rua, os caras ficam gritando, cortar cabelo, comprar ouro, né? Quem é dessa época sabe. Aí tu vai passando, o menininho de Lajeado, eu não sabia pegar ônibus. Eu tinha que ir a pé, porque era a única forma que eu tinha certeza que eu ia chegar.
Porque de ônibus eu tinha certeza, a chance de eu ir mais longe era maior do que eu acertar. Então, eu tinha que ir a pé. E eu lembro aquela entrevista, e eu quero que todo mundo pense nisso, um pouco também da gente ser um pouco mais audacioso. Eu não fui, mas eu tive um anjo ali na hora que foi para mim, que foi o cara que me recrutou. Era o dono dessa agência que estava recrutando, e ele perguntava assim, tu conhece tal coisa? Eu dizia, mais ou menos. Ele escrevia na ficha, domina. Sabe? Literalmente. E é uma coisa que eu aprendi muito ali, a gente tem que dar um peitaço. Mas eu vou explicar, não é ser irresponsável, mas é ser audacioso, vou chegar lá. Outra coisa, domina. Eu saí de lá, eu era o cara que dominava tudo, nem eu sabia. Né? E aí eu saí de lá e aí que eu venho um ponto que eu quero chegar. Tá bom, eu domino tudo. Aí eu pensei, e aí a próxima entrevista vai acontecer o quê? Vai vir um cara que sabe o que está pedindo? Eu vou ficar feio. Aí eu fui a pé da Andradas até o Shopping Praia de Belas, quem conhece, é uma boa caminhada, porque eu também não sabia pegar ônibus, não tinha dinheiro para táxi, né? Fui numa loja de livro, a Saraiva, que existia, comprei os livros do assunto, voltei a pé até a rodoviária e fui para Lajeado. E aí eu me furnei a estudar. Quando eu voltei, eu dominava. Só que aí vinha outro desafio, eu ia comprar outro livro. Então, por 7 vezes eu passei por isso. Eu nunca esqueço, tem um grande amigo meu que é o Ulisses, que na última entrevista, a Microsoft estava entrevistando, terceirizada pela ONU, né? Que era o fabricante da tecnologia. E tinha um cara na minha frente, e eu escutava... Imagina, eu tinha 19 anos, primeiro semestre da faculdade na Unisc, de Ciência da Computação. E o cara que está sendo entrevistado era um lugar público, então aquelas paredes, sabe, de fina, tu escutava tudo, e o cara, não, eu tenho mestrado na URGS, eu sou tradutor técnico dos livros da Macron Books. Eu digo, ferrou, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu mal sei, nem meu ônibus eu sei pegar, o cara tem mestrado na URGS, o cara traduz os livros, eu nem inglês sei falar, né? E passei, porque o objetivo era outro, né? Então, às vezes, a gente se reduz porque a gente olha o palco dos outros, porque a gente conhece o nosso bastidor, né? A gente não conhece o bastidor dos outros. Então, quando eu confrontei o meu bastidor com o palco dos outros, eu me senti menos, mas eu tenho que confrontar a vida real. E no palco eu era um agente tão bom quanto aquele outro, né? Então, foi um aprendizado que eu tive depois de ver isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar mais na gente, jogar a bola um pouco mais à frente para a gente ter tempo de correr. E eu acho que muitas vezes a gente deixa de fazer isso, sabe? Talvez se esse cara não tivesse me ajudado, eu também não teria tido essa opção. Mas eu fui atrás, eu mereci depois isso, né? Então, meio que aqueles ensinamentos assim que surgiram do nada. E aí continua a jornada, as trocas. Aí é um pouco daquilo, né? Eu falo até hoje, a gente tem que sair da bolha, né? Por exemplo, eu saí da bolha de Lajeado e fui a Porto Alegre. Eu me ofendia quando alguém dizia que Lajeado era interior. Eu me ofendia de verdade, porque a minha bolha era Lajeado. Uhum. Depois, hoje em dia, eu estou em São Paulo, eu fico pensando, Porto Alegre é interior, sabe? Tu entende? Porque vai mudando a bolha e a gente tem que deixar de ter o preconceito das coisas. Porque se a gente aceita a realidade, a gente tem muito mais oportunidade. Por que eu trouxe essa questão que toca todo mundo? Porque quando eu saí para Porto Alegre, eu continuei com a mesma cabeça de que aquilo não era o próximo desafio. Então, qual é o meu próximo desafio? Cara, eu trabalho o dia inteiro, tem a noite. Estava com a noite livre, eu igual ia para lá já todo final de semana. Então, o que eu vou fazer de noite? Aí eu disse, olha, tem uma tecnologia chegando tal de internet, ninguém sabe programar para a internet, eu vou aprender esse negócio. Aprendi e comecei a dar aula para a Microsoft aí, de noite. Dei 2 cursos, a Microsoft me chamou para trabalhar. E eu larguei a ONU para ir trabalhar nessa empresa, que é um parceiro da Microsoft, o Grupo Processor, que eu fiquei 12 anos em Porto Alegre. Aí eu morei no Uruguai, aí eu morei no Chile, aí eu morei na Colômbia, aí eu abri unidade no do mundo, fiz expansão da empresa. Mas por que eu fiz isso tudo e nesse lugar deu certo? Porque quando eu cheguei lá, o meu próximo desafio era qual? Como eu vou ser o melhor no que eu faço? E eu vi que durante o dia não tinha como ser melhor que os outros. Aí eu descobri, olha só, como eu desenvolvi o software e a empresa era uma empresa muito orientada a vender, eu disse, e se eu desenvolver de noite e vender durante o dia? Eu vou ter mais tempo de venda que os outros e vou ter mais tempo para desenvolver que os outros. Então, a minha vida virou essa. Ninguém me pagava hora extra para fazer isso. Mas em 6 meses eu ocupei um espaço que ninguém nunca tinha ocupado. Né? E as pessoas que escutam, que conectam com o Fernando Toqueto, muito me trazem o seguinte: o medo do novo, o medo de ser criticado, o medo de não dar certo. Você trouxe alguns episódios, né, até agora da tua carreira, e daí vai falar mais um pouquinho. Mas como o Bush lidou? Isso apareceu na tua vida? Como você lidou com as dúvidas? Como você lidou com essa, sabe, sair desse ponto A para esse ponto B?
conta para nós um pouquinho de como tu fez para vencer e se isso fez parte da tua trajetória. Claro que sim. Primeiro que muita coisa que eu falo hoje, ela é mais cristalina para explicar, mas não é que a gente sabe quando aconteceu, a gente talvez com o tempo aprende, né? Então eu vou explicar de uma forma mais cristalina, mas não quer dizer que eu tinha essa visão. Não tinha, né? Talvez por eu não ter perspectiva longa, eu acabava objetivando muito só o próximo passo. Isso é medo. Porque se eu sonhar longe, eu não vou atingir, eu tenho medo. Então era a minha forma de evitar o medo. Quanto mais próximo era o meu sonho, o próximo passo, o medo era menor, né? Então essa era uma defesa minha. Por isso que eu disse, é sorte, porque hoje eu digo para qualquer um, se tu cair do ponto A ao B, hipótese, eu quero fazer em 2 anos, divide ele em 700 e poucos dias. Todo dia tu pode fazer uma coisinha. É que nem se eu chegasse para vocês todos e dissesse, quem está nos ouvindo só vislumbra. Imagina que eu tenho uma fotografia para pintar. E eu te disser, pinta ela em preto e branco, perfeita como está. Provavelmente 99,9% das pessoas não vai conseguir, quando olham desta forma o desafio. Mas se eu pegasse essa fotografia e fizesse quadradinhos delas, tipo 5.000 quadradinhos, e cada dia eu pintasse só um quadradinho, é totalmente viável para cada um de nós pintar cada um quadradinho. E se eu imagino que eu expando ela e faço um monte de quadradinhos, um eu vou pintar de preto, outro de branco, outro de cinza, outro de vermelho. É como um computador desenha uma fotografia na tela. São milhares de pontos. Se a gente faz a nossa vida como milhares de pontos, a gente vai fazer a fotografia que quiser. Né? Então, talvez eu não venci um medo porque eu acabei, por uma questão que a vida me fez, não sonhar longe. Hoje eu vejo que é importante sonhar longe para saber a direção. Mas a gente tem que objetivar o curto prazo, porque são as pequenas vitórias que dão, né? Por exemplo, o que me fazia me motivar a isso? Me motivava eu estou ajudando alguém? Tô. Eu estou entregando mais do que ela esperava? Tô. Cara, vai dar certo. E há pouco tempo você fez uma transição de carreira, né? 70 dias, né? 70 dias. 7 horas e 15 minutos. Isso. Deu medo? Se deu, ainda eu tenho, porque está na mesma. Né? E como tu está lidando com isso nesse momento, assim, essa escolha de sair, porque de sair de uma posição segura, né? Eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo que talvez estão pensando, será que eu abro um negócio diferente? Será que eu faço meu próprio negócio? Será que eu mudo de empresa? Essa é a realidade de muitas pessoas. Será que eu estou onde eu deveria estar? Como eu posso ganhar mais? Como tu chegou nessa decisão? Porque você fez toda a jornada, se tornou, né, quem você se tornou, o impacto que você tem nos negócios que você passa, e chegar nesse ponto, assim, nessa escolha, nesse direcionamento. Acho que você vai agregar muito valor para nós, contando um pouquinho de como você fez para vencer tudo isso. Está vencendo, né? Estamos lutando para isso, né? É uma transição, né? É uma transição. Nossa, deixa eu contextualizar para todo mundo entender assim. Nunca sonhei longe. Nunca sonhei longe. Eventualmente até sim, né? Mas assim, não foi algo perene na minha vida. Foi talvez pontual. Um dia eu sonhei em viajar para os Estados Unidos, sei lá, que era uma coisa longa, mas não era uma questão assim, vou ser o melhor atleta, não sei. Não, nunca. E aí o que eu fiz? No momento que como eu olhava muito curto, eu era muito intenso em ser melhor naquilo, isso me deu uma base de ser um cara muito sólido. Eu fui crescendo, mas com uma força muito grande. Porque até hoje, se eu sentar, fazem mais de 20 anos que eu não trabalho com programação. Pensa, eu sou um cara que saiu lá, né, de fazer Xerox, passei a ser talvez um dos melhores programadores que existiu, né, no segmento que eu trabalhei, e logo depois eu larguei isso e passei a ser vendedor. Só que a maior fortaleza que eu tenho até hoje é técnica ainda. Porque tudo que eu fiz, eu sempre fui intenso para ser bom. Por exemplo, em Lajeado, 16, 17 anos, eu já namorava, inclusive, que diga-se de passagem, né? É minha esposa até hoje, que também é de Lajeado, né? Não podia ser diferente. Não sei se é o meu ou não, tá fazendo barulhinho. Mas o que acontece? Eu passava o tempo que eu tivesse livre fazendo o sistema que eu inventava. Tem que fazer um sistema de locadora, tem que fazer um sistema de hospital, tem que fazer um sistema de não sei o que. Eu fazia. Então, sempre eu tentei garantir que eu tivesse a segurança, porque talvez era o medo de não dar conta. Então, eu treinava tanto para na hora, não era porque eu queria brilhar, era porque eu queria atender a expectativa e superá-la um pouquinho. Olha, é diferente, né? E aí eu fiz essa jornada toda, né?
até chegar num cargo, talvez o meu melhor momento de carreira, o cargo mais alto que eu tive, o maior ganho que eu tinha por ano, etc. Só que aí é uma questão de talento. Sabe quando tu vê que o teu talento está te chamando para um lado e tu não quer ver? E a minha vida inteira o meu talento foi qual? Servir. A vida inteira. Por que eu tive sucesso em vendas? Porque eu sempre levei para os executivos... Imagina o seguinte, dos 500 maiores empresas do Brasil, sei lá, 450 eu conheço, presidente, das maiores. E todos eles eu sentava para fazer o quê? Eu tinha que servir esse cara. Eu tinha que ir lá e dizer, cara, vai para a esquerda, que lá o mercado está acontecendo, vai ter essa oportunidade, eu no teu lugar mudaria o mix de produto. Então, em 20 anos, o meu repertório ficou tão grande que eu conseguia mentorar esses caras. Em contrapartida, o meu talento não era vender, é servir. E aí, quando começou a pandemia, eu não acreditei na pandemia. Não acreditei na pandemia. E eu lembro que eu conversava com o meu cunhado Henrique, que na época de Lajado também. Desculpem se eu repito Lajado muitas vezes, é por coincidência, tá? Isso não. Pura coincidência. Pura coincidência. Quando eu falo que é o centro, o pessoal não acredita. Brincadeira, tá? Para quem não está me vendo aqui. E o Henrique estava na China, e ele já comentando, e eu lembro no grupo da família eu escrevi, cara, isso é uma bobagem, isso é um jogo político. E eu não preciso dizer que eu errei, né? E quando começou a pandemia, imagina, milhares de vendedores espalhados e a gente em casa. E aí eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar preocupado. E aí quando iniciou abril, eu me vi na primeira situação que eu estava do outro lado da mesa, eu precisava de alguém me dizer o que ia acontecer. Eu estava 20 anos dizendo para onde o mercado ia, e eu pela primeira vez me vi precisando de alguém me dizer. E parece que aquela história, se eu procuro algo, alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, quem decidiu vir pessoalmente aqui nessa gravação, certamente vai ter experiências de quem não veio, que podia ter vindo. Quem está ouvindo está tendo experiências de quem optou em não ouvir. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu optei em comprar um livro, que era O Jogo Infinito, do Simon Sinek, e li o livro. E aí eu disse, cara, eu quero procurar na internet se tem algum vídeo dele falando do livro. Aí achei um vídeo, li, aí nisso eu segui o canal dele. Aí eu ganhei um push dizendo que ele estava entrando numa live. Eu entrei na live no YouTube. Pediram para fazer pergunta. Eu nunca faço pergunta. Eu digo, eu vou fazer pergunta. Fiz a pergunta. Eles me mandam um link para entrar no Zoom para falar com o Simon Sinek. E desculpem, não sei se tem controle aqui de conteúdo para adulto ou não. Eu estava de cueca e camiseta em casa, segurando o telefone, e pensei, eu estou falando com o Simon Sinek. Entendeu? Com Simon Sinek. Aí eu digo assim, tudo bem, só vamos repetir a tua pergunta? Tá. Né? Aí eu falei, minha pergunta era qual? Cara, 20 anos eu protagonizo como? Estando num palco, falando para o executivo para onde o mercado vai, ou numa reunião com o presidente para onde o mercado vai. Não vai mais ter isso agora. Eu não tenho palco para subir e eu não tenho reunião para sentar, porque, desculpa, no digital, todo mundo é igual. A minha jornada, a minha geração, ela não tem os atributos para encantar as pessoas como outras gerações eventualmente têm. Então eu vi, eu estou no meu limite aqui. Não tenho o que eu falar. Eu posso falar mais com o português mais lindo. Não é ali que dá a química. A química dá pessoalmente, do meu jeito, né? Não é o único, mas é o que eu sei. E aí ele falou para mim duas coisas. A primeira, ele disse, cara, tu não vai me ver num palco por muitos anos, porque o mundo mudou. E aquilo me impactou muito quando ele falou. E a segunda coisa, ele falou, Bush, se tu é isso que tu me diz, porque ele não me conhecia, passa a compartilhar teu conteúdo para todo mundo. Seja interessante, não seja interesseiro, fazendo uma colocação paralelo aqui, né? Porque as pessoas têm que te conhecer antes de tu precisar conhecer elas. Né? E aquilo mexeu muito comigo. Eu estava, enfim, saí da live com os mesmos problemas de antes e mais dois, né? Porque ele não resolveu meus problemas, só me botou coisa. E aí passou alguns meses, eu lembro, como fosse hoje, um dia de noite, eu esperei todo mundo dormir na minha casa, eu tenho uma filhinha pequena, né? Eu botei a mesa de centro, botei uma tábua de passar roupa, botei um monte de livro, botei meu computador, peguei o fundo mais bonitinho que tinha no apartamento, botei luz, sabe luz, aquelas lâmpadas amarelas, tudo que podia para gravar um filme. E gravei um vídeo para quê? O varejista, que estava passando por dificuldade, que ele podia fazer no início da pandemia para mudar. Esse vídeo está até hoje no meu canal. E aí começou o que vocês não imaginam de gente querendo me cancelar, no sentido de que idiotice. Como é que um vice-presidente está gravando um videozinho em casa? Quer virar youtuber? Blogueiro? Tu quer fazer o quê? E como é que eu vou explicar para esse cara que eu conversei, que eu entendi, que eu tinha, né? E eu comecei a fazer isso, e isso começou a me ajudar no meu negócio B2B. Eu só comecei a fazer isso para ajudar na minha carreira, por minha atividade fim. E aí, obviamente, escutei de tudo. Então eu vi que as pessoas mais próximas, às vezes, são as pessoas que mais nos limitam. Não que elas queiram o nosso mal, mas é que elas não têm a visão pioneira, elas não conseguem enxergar, talvez, do jeito que tu enxerga. Por exemplo, uma coisa que eu indico para todo mundo que tem sócio, não vá sozinho num evento.
é o primeiro passo para romper uma sociedade. Porque um volta com a cabeça expandida, o outro está com a cabeça pequena. Entendeu? Ou vão os dois ou não vai. Porque, né? Então, chegando na transição, né? Porque do jeito que está, eu vou contar a Bíblia inteira aqui, né? Passou 2 anos, ou 1 ano e meio, eu decidi... Passou 2 anos, quase 2 anos, nem 2 anos. Eu tomei uma decisão em dezembro do ano passado, em 2021, que eu ia largar tudo, fazer um all-in para o modelo novo. E aí eu aceitei, né, um convite do Joel e do Thiago para ir para o Grupo Primo, para levar educação para o mundo empresarial, que é um dos mercados que eles entendem também que é um papel deles em fazer. No teu planejamento para essa transição, você falou, né? Teve esse momento, esses insights, a tua vivência. O que não pode faltar, né, num planejamento de transição de carreira, aproveitando esse gancho, assim, sabe, para quem quer fazer algo novo? Muitas vezes eu vejo as pessoas indo lá e pegando toda a grana que elas têm, investindo num negócio que elas nem sabem se vai dar certo, fazendo movimentos, né, não pensando muito. O que foi determinante para você, para que esse movimento acontecesse, você lidasse com esses fantasmas que vêm junto com o movimento, que é o medo, que são as crenças limitantes, que é tudo isso, né? Sempre que a gente faz algo novo, vem junto. Primeiro, eu estou falando como eu fosse um cara de sucesso na minha transição. Eu estou na transição, né? Então já deixa Você claro, é né? de sucesso. Não, mas só vou deixar claro. Acho que a gente sempre tem desafios novos. Eu me propus a sair do conforto. No meu livro eu falo de ser pioneiro, então, de certa forma, é o skin in the game que eu digo, né? É realmente o que eu acredito. Porque se eu chegasse para todo mundo agora e dissesse, quem está só ouvindo, todo mundo tem um copo vermelho em cima da mesa, tá? E se eu chegasse para essas pessoas agora, e imagine que tem uma pessoa que está chegando atrasado, mas antes dela chegar atrasada eu combinasse com todo mundo. Gente, esse copo vermelho, quando eu pedir que Coreia, vocês dizem que é amarelo. Certo? Combinado. Aí imagina que chegou um terceiro agora atrasado aqui. E eu pergunto para cada um, João, que cor é esse copo? Amarelo. O cara olha, você não entende. Outro, amarelo, amarelo. Aí chega o atrasado, eu pergunto para o atrasado, que cor é esse copo? Ele vai meio que olhar para os lados e dizer, amarelo. Porque se o meio vê que é amarelo, mesmo que o cara tenha certeza que é vermelho, muitas vezes ele tem que dizer que é amarelo, porque ele não vai querer confrontar a maioria. Então, quando eu tomo uma decisão de fazer essa transição, muitas vezes a gente tem que ir contra a maioria. Mas isso não quer dizer que tem que ser responsável. Por exemplo, eu tomei uma decisão porque eu fiz testes, eu senti se aquilo realmente tocava meu coração, o que faz com que a gente assuma mais riscos, sim. Mas eu me programei para isso. Calculados. Eu não posso ser responsável, eu tenho uma família, eu tenho que consultar a minha família. Eu não posso esperar que a família bata a palma e diga que legal, mas eu tenho que entender se a família seria uma restrição forte ou simplesmente diria, cara, tu está assumindo um risco maior. Eu nunca esqueço a conversa com meu filho. Eu tenho um filho de 13 anos, né? Eu estava no carro indo, eu estava indo fazer reunião com o Thiago e com o Joel, e eu pedi, filho, o que tu acha? Tu acha que o papai faz isso ou não? Né? E eu converso muito com meu filho de 13 anos. Olha, pai, eu acho que faz todo sentido, desde que a gente não perca o padrão de vida. Inteligente, hein? Acabou comigo, né? Porque tu fica pensando assim... A gente cria, né? Depois eles fazem as melhores perguntas. Achei fantástico. Então, assim, talvez o que eu diria para essa pessoa é, primeiro, se tu espera apoio, esquece. O apoio não é a decisão para ir ou não. A decisão é se tu vai ser um dos melhores nisso, isso tu tem que ter certeza. Porque não tem espaço hoje para quem não é bom. Tu vai ser um dos melhores no que tu vai fazer, tu vai dedicar, tu vai ser humilde, essa é a primeira questão. Segunda, tu tem um tempo para viver se der tudo errado? Porque a pior coisa é quem tem que ser interesseiro antes de ser interessante. Ou seja, pô, tenho 60 dias de dinheiro, agora eu vou ter que dar certo. Cara, e aí acabou, tu vai precisar de dinheiro, esquece. Então, mas eu não tenho dinheiro. Então não vai fazer. Então cria um plano para ter dinheiro para depois fazer. Óbvio que nem toda transição envolve dinheiro. Às vezes o cara tem um emprego num lugar e outro lugar pede, né? Às vezes a gente consegue mitigar risco. Só que assim, tem que ser racional, porque eu não posso furar a essência principal, eu tenho que ser interessante. Né? Então, o que eu vejo muitas pessoas, até donos de comércio, eles esquecem isso. A empresa até nasceu com um propósito lindo, mas aí tu vai no restaurante, antes era salmão defumado, agora é salmão cru só. Outro dia já não é mais nem salmão, né? É um peixe colorido lá que o cara bota para ver se passa. Então, não dá. Essas coisas a gente não pode, sabe? Porque o dinheiro, às vezes, é mais forte. Às vezes, não. Ele é muito forte, né? Então, sinceramente, assim, tem que valer a pena.
Se tu não vai ser feliz fazendo aquilo, não faz, cara. Porque eu vejo muita gente querendo... por exemplo, eu faço muita mentoria, o cara assim, não, que eu quero ir pro digital. Por quê? Porque dá dinheiro. Isso aí não é querer ir. Eu também queria ser, sei lá, outra coisa aí, mas não tenho aptidão. Entende? A causa não pode ser o interesse, a causa tem que ser onde tu vai ser interessante, né? Parece bobo eu bater nessa frase, mas ela é tão simples, mas ao mesmo tempo, né? Mas ficou muito claro, assim, os pontos essenciais, e eu tive o privilégio de estar contigo horas ou um dia antes dessa decisão. Eu e você, a gente tem uns papos de conselhos, assim, e o coração, quando a gente faz algo diferente, ele sempre sai pela boca, né? Mas quando a gente, um plano e todo o movimento e toda a construção e essa busca e esse propósito, ele apodera tudo isso, né? Nós estamos aqui ao vivo porque eu decidi fazer um podcast diferente, quebrar paradigmas, ser itinerante, e nós estamos aqui com uns mentorados meus e eu vi uma pessoa abanando o braço, pedindo, quero fazer uma pergunta. Mas a gente não combinou. Mas a gente não... Não, mas tudo bem, a gente dá... Porque eu acho que... Dá para cortar depois, né? Dá para cortar, dá para cortar, mas a gente não vai cortar porque é sobre isso, né? É sobre a gente ser... É humanizar, é trazer... E a verdade, o que eu senti, o que eu posso levar com o Bush? Você que me disse antes de começar o podcast, vamos sentir, vamos falar, vamos por qual caminho? E eu acho que o brilho, o que eu posso trazer através de você, tem muito a ver com isso, mudar, fazer diferente, ir além. Tu apontou para o livro, deixa eu te interromper e trazer uma questão. 1 ano e meio entre eu falar com o Simon e tomar decisão. Nesse tempo, não pensa que eu fiquei pensando o que eu ia fazer nesse tempo. Nesse tempo eu disse, qual é o próximo passo para eu se tornar relevante? Escrever um livro. De algum jeito eu tive que chegar numa editora que comprasse minha proposta. Não pensa que eu fui em 1, eu fui em 20. Com quem eu criei um match de relação de sentir energia boa? Com a Roseli. Entendeu? O que ela fez? Me colocou num curso. Eu fui aluno de um curso. Neste curso, eu conheci o Joel, que ele deu a palestra no curso. Escrevi o livro. Publicamos o livro. Nesse tempo eu disse, outra coisa para valorizar meu talento, eu tenho que ser speaker do TED. Eu vou ser speaker do TED. E eu comprei livro, eu sempre fui fã do TED, especializei. Tá aí mais um desafio. Fui atrás do TED. Ou seja, pequenos. Eu nunca objetivei ser isso do que eu estou fazendo agora. Mas o próximo é o TED. Vou para o TED. Mantendo o meu trabalho lá, pratinho, né? Girando. Fiz TED. Fiz livro. O que é o próximo? Tem que furar minha bolha. Entrei no grupo de mentoria diferente. Te conheci o Joel. Como eu fiz isso? Liguei para a Roseli e disse, Roseli, eu quero conhecer o Joel. Acho que faz sentido. Ela nos apresentou, fui tomar café com ele um dia em São Paulo. E ele assim, como é que eu te ajudo? Nada, só queria te conhecer. Não, como me conhecer? Todo mundo vem pedir alguma coisa? Não quero nada. Batemos um papo, tal, nisso passou, surgiu o convite da mentoria, entrei na mentoria. Tu entende como é a vida? A gente acredita que é de 1 para 1. Aí eu quero trocar, então vai ter. Não, cara, são um monte de coisas que vão acontecendo porque a gente se propõe a ir no diferente. E não é com interesse. Eu nem no melhor sonho, ou no meu melhor, sei lá, outra coisa, que eu ia pensar e estar aqui hoje falando com vocês. Nunca. Entendeu? Foi cada dia. Entende? Cada dia. Mas cada dia porque eu objetivava o dia seguinte. Entende? Então, assim, o meu propósito é muito claro. O desafio que não era claro. Como tu chegou no teu propósito? Porque essa pergunta já saiu nessa sala hoje. Essa pergunta vem para mim. Eu cheguei depois, e aí, cara, eu não vi a resposta do primeiro. E... O propósito me encontrou. Pensa assim, ó. Quem eu sou, ou quem eu sempre fui, porque eu não mudei. Eu sempre fui o cara de 13 anos lá, nunca mudou. Pode falar com a minha mãe, ela vai dizer que não mudou. Falar com meus amigos, eu não mudou. Mudei rodas de pessoas que eu me relaciono, mudei ambiente que me relaciono, mudei sim. Mas a minha essência não mudou. Eu posso ser o cara, assim, sinceramente, óbvio, né? Se tu é uma pessoa que tem menos disponibilidade, a disponibilidade vai ser escassa, mas a minha essência não vai mudar. A pessoa não pode te julgar por essas questões, mas assim, como é que eu vou colocar assim? O meu propósito sempre foi de ajudar. Só que eu não entendia que era ajudar. Eu achava que era vender, achava que era programar, achava que era fazer xerox. Mas eu entendi. E como é que eu digo que o propósito me encontrou? Porque, cara, a vida me encaixou. E onde é que é o propósito? É um lugar onde eu tenho mais talento. Por exemplo, para mim o propósito é estar ajudando as pessoas e por isso que eu larguei tudo para fazer isso.
entendeu? É onde eu me realizo, né? Que tem prazer, sabe? Como é que fala? É o lugar de potência, né? Isso. Eu acho que é. E aí você encontrou. Eu vou passar o microfone para a pergunta, depois eu vou voltar e quero Toma aí. saber como você está dando conta dessa transição, de tudo isso. Mas calma, essa é para daqui a pouco. Puxa, você comentou a respeito de começar a criar conteúdos, né? Por uma dica do Simon Simon, Sinek. exato. Uhum. E eu fico pensando na seguinte situação. Você como executivo, representando uma marca, representando uma empresa, criando conteúdo, querendo ou não, ele é direcionado para um produto daquela empresa. Resolve fazer uma transição, precisa ganhar autoridade, né? Como fica esse conteúdo que lá atrás, talvez ele estava em benefício de uma empresa, tudo bem que para um benefício de carreira, mas orientado para talvez um produto que não é o seu produto hoje. Não, ótimo Como ponto. isso foi feito? Ótimo. Como é que é o teu nome? Matheus. Matheus, olha só. Assim todo mundo pensa, né? Mas olha que interessante, quando eu comecei a gravar, eu não pensei em mim, eu pensei em quem ia escutar, eu não fiz direcionado. Entende? Eu queria ser interessante, então eu falava para o varejista o que ele tinha que melhorar. Teve vídeos não, sei lá, tem 150 vídeos, não sei se 5 vídeos que eu gravei eu falo de tecnologia. Entende? Porque o que fazia as empresas querer comprar minha tecnologia era eu, não a tecnologia. Até porque eu trabalhei na Microsoft, na Oracle, na Software AG e na Salesforce, todos competidores. Né? Imagina que eu vou numa e digo, ó, a minha é melhor. Ó, não, deixa eu te contar um negocinho aqui, essa é melhor. Não, que valor moral eu tenho? Né? Então, eu te entendo porque a maioria faz isso. Né? O cara quer ser... Ele tá com, porque ele está com interesse, né? Eu não estava com interesse. Eu não queria que o cara visse defender um produto, uma tecnologia. Eu nunca tive problema de gravar com um competidor. Qual foi o problema que eu passei, sim? Isso eu tenho que te dizer. Eu tinha um compliance global. Eu não podia sair e dar opinião assim. Então, eu passei muita dificuldade dentro da minha empresa para eu ter espaço para poder falar para o mercado. E eu tive que conquistar essa liberdade. Exatamente, os primeiros 10 vídeos eu tive que fazer 10 aprovação, fazer reunião com... porque, cara, o que tu fala pode, né, dar um mega do impacto. Mas quando eles viram que o meu propósito não era do negócio, sim para as pessoas, eu consegui ter essa liberdade. Por mais que muitos colegas meus não entendiam, talvez não entendam até hoje, né? Eu escutei cada coisa. Mas esse ponto é legal, porque se eu fosse gravar vídeo pensando em vender meu produto... Mesmo que o objetivo era esse, tá? Vamos deixar claro, não tem tanto romance, não. O objetivo, quando eu aprendi com o Simon, foi qual? Eu aprendi, que ele me despertou. Não sei nem se era o que ele queria passar, era vou gerar conteúdo para que as pessoas vejam que eu sou diferente, para que quando eu precisar de uma agenda com ela, ao menos o cara vai dizer, pô, vou conversar com esse cara tem uma ideia legal. Aí sim, né? Então, talvez foi uma coincidência ou sorte, enfim. Muito incrível, né? São coisas que a gente precisa escutar, né? Porque às vezes a gente está pensando no resultado final e tem que ter a largada, tem que ter Quer um outro exemplo? Genuíno. É muito legal. Olha o exemplo. Eu tinha um Instagram, sei lá, tinha 80 mil pessoas me seguindo. Detonou. Apaguei e fiz um novo. O objetivo não é ser grande, o objetivo era ser certo. Comecei a fazer collab com todo mundo que não tinha nada a ver comigo. Entendeu? Fiz collab com um monte de gente famosa que eu nunca imaginei na vida ter acesso. Aí eu vi 80 mil pessoas que estavam, desculpa o meu português, meu francês aqui, estavam cagando para mim. O que adianta eu postar um conteúdo que eu me mato lá para pensar numa ideia legal? Eu tinha 80 mil seguidores e tinha 200 likes. Ou seja, eu estou falando para ninguém. Então apaguei e disse, a partir de agora vai ser só com quem? Entende? A gente tem que se desprender do reconhecimento e se prender na essência. Eu acho que talvez essa é a minha forma de ver. Mas só um parênteses, tá? Para não ficar também mal interpretado. Tem uma questão no mercado que é implacável, o resultado. Se não tem resultado, tu pode te abraçar na árvore, fazer o que quiser, tu não sobrevive. Então, assim, tem essência, eu acho que isso que vai te levar mais longe, mas sem resultado ninguém sobrevive. Então, assim, não romantiza muito modelo, visual, não sei o quê, e esquece o resultado. Tipo, eu fiz tudo isso, mas eu tinha resultado. Uhum. Se eu não tivesse resultado, eu não ia me sentar aqui também para falar, entendeu? Uhum. Eu tenho que ser muito pragmático nisso. Então, mas o resultado não pode estar na frente da essência. É só isso, tá? Porque às vezes a gente acha, pô, eu sou maravilhoso, eu quero ajudar todo mundo, mas o nada dá certo. Cara, tem alguma coisa errada. Porque tem que ter resultado, entendeu? Tem que ter resultado, não tem por onde.
Nós falamos, Bush, aqui do teu planejamento, da tua transição, desse momento, do propósito. E com uma mudança, sempre vem desafios, porque vem o novo, e o novo ele te traz, né, novas perspectivas, uma forma diferente de fazer. Como você está lidando com toda essa transformação, a gestão do teu tempo, a tua produtividade, a tua família? Eu te acompanho muito e vejo que você está muito ativo, muitas entregas, um movimento gigante. Eu trago um pouco para mim, né? Quando a gente faz coisas muito impactantes, elas exigem bastante da gente. Como você faz? Como é a tua cabeça para dar conta de tudo isso, para te organizar? E dentro da filosofia que eu trago, né? Olhando para você, para a tua família e para a tua carreira, porque eu vejo que isso trava muitas vezes, sabe? As pessoas numa transformação terem que ser equilibristas e não equilibradas, né? Porque ser equilibrista num momento de transformação tão grande, como o Bush faz? Como eu estou fazendo, né? Não sei, desequilíbrio total. Quem esperava uma resposta linda para botar em livro, não, desequilíbrio total. Só tenho a agradecer minha esposa, meus filhos, assim, pela paciência, por tudo, porque assim... Uma homenagem para a Dani nesse total, momento, e a gente falava isso no podcast com o Isaac, que o quanto é importante a parceria, pegar junto. O Isaac deu uma porrada, quando ele puxou a flor, eu digo, caralho, o cara é foda, meu. Porra, né? Putz. Porra. O problema, Isaac, é que tu levanta a barra de um jeito que fica complicado para todo mundo, entendeu? Só outra coisa que a gente tem que falar, mas tudo bem. Desequilíbrio total, porque assim, a gente cria um romance na sociedade que todo mundo tem que ser equilibrado, etc. É uma luta diária, tal. Tipo assim, é um momento de transição, um momento que eu preciso ter um foco maior nisso. Não é que isso é combinado, tá? Não é combinado. Não pensa que a minha esposa não se desgasta comigo, não pensa que eu não fico triste, não pensa que eu não tenho poços de não vou dizer depressão é uma doença, é um negócio muito sério, mas tipo, de estar triste, estar inseguro, Claro que sim. Claro que sim, entendeu? E não tem nenhum problema. O problema que eu vou dizer para vocês que eu luto a minha vida inteira. Hoje é muito pontual, mas assim, eu era muito vítima quando eu era adolescente. O que eu quero dizer como eu era muito vítima? Tudo o que acontecia comigo era problema de alguém. O olho gordo, o clima, aquela pessoa. Nunca era eu. Pô, deu tudo certo. Sim, porque eu era muito dedicado, eu tinha resultado. Mas eu não tinha uma mente boa, era caro para mim ter resultado, entendeu? Era caro ter resultado. Então, assim, eu era muito vítima. Por que hoje eu sou menos? Porque eu aprendi que ser vítima não dava vantagem. Eu não sou vítima, entendeu? Ninguém pode ser vítima. Assim, a responsabilidade de qualquer coisa que acontece na minha vida é culpa minha. Às vezes eu posso dizer, puxa, eu não pensava que isso ia acontecer. Eu posso me permitir entender que não foi proposital, intencional o erro, entende? É só isso. Mas a decisão é minha. E eu sou um cara que sou muito reflexivo, eu me questiono muito. Então, por exemplo, hoje, desequilíbrio total, dificuldade total, insegurança total. É muito bom quando as pessoas me procuram e digam assim, pô, foi muito legal o teu feedback, Bush, adorei teu livro, vi a tua palestra. Isso é importante, porque tu vê assim, pô, ao menos eu estou tendo resultado no que eu estou querendo me propor a fazer. Agora eu preciso aprender a lidar com esse novo ambiente, um ambiente que eu nunca vivi. Eu nunca vivi. Né? E eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando esses dias à noite, eu e o Thiago Nigro, a gente faz uma mentoria com pessoas, né? E eu estava com ele numa mentoria, e aí a gente estava com uma pilha de ir para autografar, e o Thiago é um cara, é um monstro, né? O Thiago tem, sei lá, 15 milhões de pessoas que ele fala por semana. Ele e o Joel, para mim, assim, eles são acima de influenciadores, são ícones, né? E são pessoas fantásticas, tá? Eu posso dizer, assim, sem medo, uma integridade forte. Mas ele me preocupado comigo, Bush, a gente se conhece muito pouco tempo, Bush, tu não pode se vislumbrar com esse mundo, etc. Tal. Aí eu fiquei olhando e pensando, não, é legal um conselho de quem já passou por isso, mas não é para isso que eu estou aqui, entende? Se tiver 1 milhão de pessoas para tirar foto, eu vou olhar 1 milhão de pessoas nos olhos, 1 milhão de pessoas eu vou escrever o nome no livro, porque eu escolhi fazer isso. Vocês entendem? Se alguém um dia eu não olhar nos olhos, eu tô com algum problema. Pode ver, se alguém me parar para falar, porque isso é ser quem a gente é. Entende? Então, nunca escolha algo pelo resultado, escolha algo pelo sentimento de fazer aquilo, sabe? Porque tem muita gente que, né, adora esse mundo pop. Tem alguma escolha
que você está mirando assim para buscar ser equilibrista e não equilibrado? Então, alguma coisa que você exercita, que você faz em momentos pontuais para reequilibrar, para chegar em casa, para estar com os teus filhos, com a tua família? O que o Bush está fazendo nesses momentos? Porque é importante reconhecer. Quando eu reconheço, eu tenho uma atitude. Qual é a tua atitude? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão com a gente aqui estão se identificando. Estão passando por isso, estão querendo fazer algo diferente, querendo fazer uma entrega melhor, aí tem que estudar, aí a sociedade te cobra, aí você se cobra, aí tem a família, aí você não sabe se está sendo uma boa mãe, um bom pai, se vai valer a pena no futuro aquilo que você está fazendo hoje. Aí vem a Fernanda no primeiro capítulo do livro esfrega, comece pelo fim, porque pode ser o último dia. Tem um lenço aí já para eu... que pode ser o último dia, mude seus hábitos, seja mais produtivo, desperte teu potencial, você merece mais. Mas tem uma história, tem uma trajetória, cada um tem mas eu tenho certeza que as pessoas estão se identificando. E que eu estou fazendo. O Bush deve estar no podcast mais diferente. Foi você que disse, pode perguntar o que quiser, né? Não, mas eu acho ótimo. Eu não tenho problema. Eu acho que eu tenho uma vantagem da minha carreira profissional, é que ela foi sempre muito íntegra. Então, eu sempre brinco, né? Pode fazer qualquer pergunta, porque não tem aquele dia o cara que vai levantar a mão e vai dizer uma coisa. Não teve. Seja pessoal, profissional, sempre foi uma pessoa muito linear no sentido de valores, né? Por isso que eu digo, se os valores são íntegros, não importa a resposta. Eu sou frágil como qualquer um aqui. Nós somos todos iguais, gente. Eu sempre dizia para os meus times assim, cara, numa empresa ninguém é mais que ninguém. A diferença é que um tem mais responsabilidade que o outro. É só isso. É só isso. Eu não sei por que alguém acha que é melhor que outro. É melhor por quê? Né? O que é melhor? Né? Aí uns podem levar para a fé, outros podem levar para o dinheiro. Não. A gente tem que ser melhor com a gente mesmo. E o que eu estou fazendo? O que tu está escolhendo, está ensaiando? Estou tentando entender todos os meus erros para melhorar. Estou tentando descobrir todos os erros. Eu não sei tudo que eu estou errando. Porque a única coisa que eu posso garantir é que não é intencional, sabe? Porque na ótica da gente, a gente olha tudo ao mesmo tempo. Na ótica dos outros, cada um olha o que quer quanto a gente, né? Então, eu, na minha ótica, estou tentando entender quais são as bolas de vidro, de cristal mais importantes para eu não deixar quebrar. Então, nesse momento, eu digo sinceramente, eu preciso melhorar a forma como eu lido com o meu tempo com a minha família. Né? Então, o que eu preciso fazer com isso? Exemplo, é chegar em casa e desligar o celular. Né? Já vamos construir algumas dicas aqui do que fazer. Preciso fazer, não é que eu estou... Mas aí você já vai comprometer aqui, já joga para o universo, já compromete com a audiência. Tem que colocar minha saúde numa posição boa, porque eu acho que quem perde mais com a minha saúde é a minha família do que eu. Eu sempre fui muito egoísta. A saúde, para mim, quem olha para mim sabe, a saúde não é em primeiro lugar. E aquilo que eu não faço por mim, eu não dou para o outro. Né? E quem tem filhos começa assim, quando a minha esposa falou para mim hoje, mensagem de voz, essa coisa da saúde. Ontem eu não estava muito bem, né? Eu fiquei muito tempo sem comer e etc. E aí ela disse assim, é uma falta de respeito com a gente o que tu faz com a tua saúde. E é uma porrada isso. Eu podia me jogar como vítima, dizer, pois é, coitadinho de mim, não comi. A pirâmide de Maslow, tem que fazer o básico para subir, então, né? Então, sim, tem problema sim, chove sim, se chove eu molho os pés sim, entendeu? É todo mundo igual, não tem essa. Então, assim, tem essa dificuldade, mas a maior vantagem é eu assumir que tem, entendeu? Porque se eu não assumir que tem, eu vou perder, né? Vou perder esse jogo. E esse jogo, ele precisa desses 3 componentes. Não vou ter sucesso se eu não tiver esses 3 componentes. A questão é que não vai ser equilibrado. Né? Então, eu vou ter que jogar um jogo de maturidade. Minha realidade é outra. Então, eu vou ter que adaptar minha realidade nos 3 quesitos, sem perder a essência, né? E aí traz o que eu defendo, o que eu busco evoluir todos os dias, o que eu compartilho com os meus mentorados, na mentoria Saia do Rascunho, que é olhe para você, olhe para os teus hábitos, olhe para a tua energia, sabe? Tem algumas coisas que são básicas. O movimento e aquilo que eu coloco para dentro, assim, às vezes as mudanças estão nos pequenos detalhes e estão no óbvio, e no óbvio a gente encontra aquilo que vai nos trazer mais força para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Desligar o celular, como você falou, deixar ele na empresa e pegar no dia seguinte, talvez essa seja uma solução.
Mas, sim, eu concordo contigo na questão do desequilíbrio, que esse é o desafio de muitas pessoas, mas tem uma coisa que ajuda as pessoas nesse ponto: consciência. Quando eu me permito ter conversas como essa, olhar para dentro, olhar para a verdade, esfregar ela na cara, o que está doendo, o que você tem medo de perder, quem é a tua família hoje sem você. Então, o que você precisa começar a fazer hoje? Mas quem sou eu sei minha família. Né? E quem é você? Mas agora lapidou total. Quem sou eu sem porque a minha gente família? Às vezes olha, o fulano, que fulano? Tu acha que eu tô aqui sozinho? Tu acha que eu cheguei aqui por minha força? Né? Não é. Então a gente tem que respeitar os dois lados. Eu chamo de sócia minha esposa, ela fica louca, né? Porque não gosta das coisas de sócia. Por mais que ela é advogada, então sempre foi sócia, né? Porque mesmo se eu não quisesse, ia ser sócia. Mas brincadeiras à parte, eu acho que ambos os lados a gente tem que olhar, né? E com filho, sem filho. E a gente está falando de saúde, mas a gente também tem que falar de propósito, a gente tem que falar de força de vontade, a gente tem que falar. Isso aí. Né? Isso aí. Para a gente ir buscando o fechamento aqui, eu não posso ir embora sem fazer essa pergunta, dessa entrevista, desse momento especial contigo. Eu preciso dobrar meu faturamento. Eu preciso crescer. Fernanda, eu sou arquiteto, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou médico. Fernanda, eu tenho um pequeno negócio. Fernanda, sou intraempreendedor e minha empresa ganha. Eu ganho por resultado. Essas pessoas estão nos ouvindo. E a cada 5, eu acho que 4 vão dizer: eu quero fazer resultado, quero aumentar faturamento. E você tem uma habilidade incrível. Compartilha conosco 1, 2 princípios. Peguem papel, caneta, para registrar isso, que não pode faltar, como você já fez comigo. Se você está pensando em crescer, e às vezes crescer com pouco dinheiro, crescer com desafios, sabe? O que nessa vivência, né, de Lajeado, do Xerox, de ONU, de multinacional, de uma vida agitada, como você mesmo colocou, às vezes desequilibrando alguns pontos para buscar outros. O que não pode faltar para quem está buscando aumentar o seu faturamento? Podemos pegar qualquer pessoa para fazer uma online, assim, vida real? Vida real. Vamos pegar um caso real quiser. aí. Quem quer ser mentorado aqui? Então, vamos lá. Quer passar para o Camilo o microfone? Desculpa, o microfone aí. Isso. Bom, Camilo. A gente bem. ia falar depois, já falamos agora. Então vamos lá, registrando os princípios aí. Gente, olha só, Bush, vou fazer um negócio aqui. Quem está nos escutando vai tirar um aprendizado dessa tua intervenção, vai escrever, vai postar nas redes sociais, vai fazer a gente ficar sabendo que estava comigo e contigo. Fechado? Fechado. Então, peguem papel e caneta, principalmente quem está conosco nesse momento. Escreva o que aprendeu e nós vamos espalhar, multiplicar, impactar mais negócios, porque é sobre servir. Servir. Deixa eu trazer um parênteses antes que ela fala, a Camila fala. Olha como é a vida, tá? Brincadeira de lajeado, porque é óbvio, né? Como o contexto é mais lajeado, vai parecer mais lajadense, né? Brincadeira já, para não enjoar quem está escutando. Mas deixa eu trazer. Olha a vida como é. Eu, com 11 anos, jogava futebol com o irmão dela. Eles moraram na frente do estádio, inclusive, né? Exato. Eu jogava com o irmão dela. O irmão dela, depois, com o tempo, passou a trabalhar com a minha esposa. E a gente se conhece há quantos anos? Mais de 10, né? Sim, mas Né? acho que 20 já. Então, uns 20, né? E aí tu vê, tudo que eu estou falando aqui, como é tranquilo eu poder falar contigo e a gente poder ter o respeito mútuo, porque, sabe, é a vida como ela é, entende? Eu acho que isso é importante. Eu vejo muita gente dourando pílula, sabe? Esquece, seja você, cara, é muito mais fácil, né? E é por isso, sim, que eu quero registrar também a minha admiração por ti, Carlos, porque eu te conheço desde quando a Dani trabalhava, né, lá no escritório e acompanhei os teus passos e o que tu diz é real. Tu não mudou, tu é o mesmo Carlos de sempre. E, mais uma vez, fica a minha admiração e a admiração pela Dani também, que é uma pessoa extremamente inteligente e tem, do que a gente acompanha, assim, talvez até aberto mão de muitas coisas Certamente. da vida dela, né? Que é uma pessoa muito competente, capaz, inteligentíssima, para te acompanhar. Então, fica a minha admiração por ti e pela tua família e pela Obrigado. trajetória de vocês. Sem dúvida. Obrigado. Mas vamos fazer vender Vamos lá, agora. vamos ao foco, isso aí. Então, eu tenho uma empresa de registro de marcas
E a qual já registrou minha marca, de passagem. Por quê? Porque tu foi interessante antes de ser interesseira. Obrigada. Né? Me procurou dizendo que eu estava descoberto e se colocou à disposição de me ajudar. Nunca falou em cobrar, né? Nunca pediu nada, mas simplesmente com o objetivo disso. Então fica um parabéns também, porque essa é a essência, né? Eu levo Então isso fica a mais, dica também para todo mundo, mais né? do que um elogio. Mas vamos Muito lá, obrigada. segue aí. E a gente tem um sonho juntos, eu e o Vinícius, né, de fazer essa empresa explodir e ser referência no que a gente faz, porque nós entendemos que a gente faz com maestria, com competência, com dedicação. Então, como? A minha pergunta é como eu transformar, eu ter essa transformação no que... Na verdade, vamos pegar os princípios, né? Eu acho que vale para todos, mas vamos direcionar para o teu caso. Vamos uma mentoria funda agora aqui. O que acontece? Vamos pegar a essência principal. Qual é uma coisa que para mim foi muito dura aceitar na vida é que o mais conhecido vence o mais capaz. É duro aceitar. Porque, assim, eu não sou o mais conhecido. Longe de ser. E é duro para mim, às vezes, ver pessoas mais conhecidas terem resultados melhores. Eu sempre tive dificuldade de aceitar isso. Mas a vida é assim. Nós somos assim, né? Então, se a gente aceitar o mundo como ele gira assim, é melhor. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender, pô, o mais conhecido, ele é realmente o mais forte do mais capaz. Isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão de ser capaz, tá? Só estou querendo dizer assim, a gente não pode romantizar ou ir contra essa realidade. É a realidade, né? Então, em primeiro lugar, assim, tem 2 desafios no teu negócio. O primeiro é ser conhecido, né? Eu desconheço, tem uma vantagem que eu digo para ti, porque tu tem uma visão diferente da minha. Por quê? Porque tu está na bolha do teu negócio, eu não estou. Então, assim, eu desconheço uma marca famosa que faz o que tu faz. Em primeiro lugar. Eu sei que é um contexto público, todo mundo sabe da importância de registrar, poucos sentem as dores do reflexo de não registrar, né? Mas no final do dia não tem não tem um iFood do teu negócio, então isso é uma vantagem, tá? Então, esse é o primeiro ponto, já vamos entrar como fazer. Segundo, tem que ser muito bom no que faz. Ser bom é ter um processo inteligente, é ter resultado, etc. e tal, né? Porque, final do dia, qual é a atividade que qualquer um de nós, não importa o que aconteça, eu vou aproveitar que o Gilberto não está aqui não, né, Jaque? Está voltando, então eu vou aproveitar que a Jaque está aqui, esposa do Gilberto. Gilberto é talvez mais um grande presente que eu tive nos últimos anos. Ele esteve aqui, me falaram, nem me falaram, não estava aqui. E o Gilberto, numa conversa que eu tive com o Joel com ele falou um negócio que me impactou muito, que o Joel sempre com essas perguntas diferentes para deixar a gente desconfortável, ele perguntou para o Gilberto assim, o que ele teria que fazer, talvez ele já falou antes, desculpem se eu estiver repetindo, mas o que ele tem que fazer para ir bem, mesmo com aquele dia que a gente não acorda bem? Como é que num jogo eu vou ter um retorno adequado? E ele falou, eu tenho que me posicionar e ocupar os espaços vazios. Então, assim, qual é a atividade-chave do negócio de cada um de vocês? No caso dele é o esporte, o futebol, mas o meu trabalho, o que é a minha atividade-chave? Aquilo, Alexandre Osterwal colocou isso num livro chamado Business Canvas, ele coloca assim, ó, Business Model Canvas. O que eu faço que eu não posso deixar de fazer? Faça chuva, faça sol. Então, essa é uma coisa que eu tenho que entender. Por o meu business, qual era? Vender. Vender. Todo dia eu tenho que vender. Esse era o meu business. Não estou vendendo, não estou fazendo atividade-chave, estou fazendo coisa errada. Vender. O empresário tem que gerar mais dinheiro, vender mais, custar menos e gerar mais valor. Se não fez um desses 3, está fazendo coisa errada também. No teu caso, se tu não esquecer a tua atividade-chave, que é fazer girar a máquina, não é ganhar dinheiro. Então, fazer girar a máquina é o que é? Vou dar o exemplo prático. Como tu vai ser conhecida? Fazendo conteúdo, tua máquina girar. Fazendo tua máquina girar. Como é que tu faz? Eu pegaria, e eu sei que tu já faz muito disso, 50 empresas que tu vai investir. Tu tem que fazer o que uma startup faz, que eles chamam de cash burn, por exemplo. O que é isso? É um dinheiro que eu vou queimar, dinheiro que eu tenho para queimar. É duro falar assim, né? Porque dinheiro a gente não quer queimar, né? Mas é com o retorno que eu espero. Ou seja, eu vou apostar nesses lugares e eu vou dizer, cara, eu vou te fazer, vou te mostrar o resultado. Entendeu? Óbvio que tem que ter contrapartida, né? Eu quero visibilidade, eu quero conscientizar as pessoas disso. Às vezes, contratar um jornalista para mostrar casos de empresas que perderam milhões por isso. Eu conheço vários casos. É só que é um pouco mais antigo lembrar do JQuest. Né? Vou só um parênteses.
tinha que ter mais mãos levantadas. Vamos deixar assim, né? Teve poucas mãos levantadas, né? Tantas empresas que começam sem se preocupar com isso. E hoje, como ser o mais conhecido é o mais relevante, a marca é parte disso. Só que o problema é que, normalmente, quem é de cada segmento romantiza o seu segmento. Então, por exemplo, tu vai conversar com alguém, tu fala da importância da marca. Mas, na verdade, o que eu teria que mostrar é o que a empresa deixa de ganhar ou deixa de perder. Porque, no final do dia, é o triângulo, né? Como é que gera mais valor para o cliente, como é que aumenta a receita, como é que diminui o custo. Então, por exemplo, é mostrar para o cara que tem essas 5 empresas que vão certamente, em breve, afetar ele. Entende? Eu tenho que mostrar a ameaça. É que nem criança. Criança, eu mobilizo ela motivando, dando algo, ou tirando, né? Se tu incomodar, vou desligar a TV, né? Ou eu te dou um presente, né? O cliente tem que ser assim. Eu iria muito nessa forma, e não numa forma como todo mundo vai nas empresas. Manda folder, manda e-mail, não. E como se faz isso? Fura a bolha. Exemplo. Qual é o grupo de empresários que tem o perfil que eu posso mapear aí? Aquele. Eu vou pagar para entrar naquele grupo. Porque eu tenho certeza que entrar naquele grupo, volta. Tenho vários amigos aqui que a gente conversa e a gente sabe disso. Entendeu? Para mim, networking é a chave de tudo para isso dar certo. Tá? É a chave de tudo para dar certo. Porque quem não... O mais importante do que saber como fazer é saber quem faz. Ter acesso a quem faz. E acreditem, quando eu falo comprar, não olhem para o lado errado. Tá? Comprar existe uma organização que pode me viabilizar um acesso. Pode ser uma NFT, como a gente fala no mercado hoje, né? Que é um mercado novo, né? Que é difícil para todo mundo falar da minha geração, mas, né? Quando eu falo, parece que eu tenho mais que eu tenho. Né? Mas isso é o desculpa. Porque o cara pensa que eu sou mais novo. Entendeu? Entendi. É uma forma de brincadeira. Mas sabe, Camila, eu vejo muito dessa forma, assim, porque às vezes a gente esquece, tu fica pensando em fazer um folder bonito, tu pensa em fazer não sei o que bonito. Não é isso que vai vender. O que vai vender é tu mostrar a dor para quem tiver que ter a dor. Por exemplo, eu fui fazer uma imersão, fui fazer uma página de venda, eu fiz, os caras olharam para mim e disseram, essa página não vai vender nada. Eu fiquei louco. Por quê? Porque tu não faz transformação. Ninguém quer comprar o teu trabalho. Entendeu? Eu não quero gastar dinheiro para registrar a marca. Mas eu quero me proteger por um processo, eu quero me proteger pelo ativo que eu vou construir. Evitar eu não quero... uma cópia, né? Então eu acho que tem um mercado potencial absurdo. O Brasil é um país muito informal e tu tem que evidenciar as dificuldades de quem não está fazendo. E para tu ganhar escala, é muito mais comprando acesso para tu pegar gente grande. E com essa gente grande... Porque nota, né? Quando tu faz o seu trabalho bem, não aparece problema nenhum. Então, tu não ganha jornal para isso. É diferente, né? O cara vai fazer um trabalho, ele ganha... fiz a empresa dobrar de faturamento, ou o fulano foi campeão. O teu trabalho é fazer com que o cara não apareça. Entende? Como tu faz isso? Usando os casos de quem apareceu. Porque se o cara apareceu, o cara se ferrou. Né? E deve ter muito caso. Eu desconheço essa indústria. Quantos casos de empresas que perdem dinheiro? Muito, demais. E especialmente assim, pessoas mal intencionadas que vê. Hoje o digital ele é muito avançado, né? Tá muito forte. E pessoas mal intencionadas que registram a marca de outra pessoa para depois vender, fazer dinheiro com isso. Eu vejo pelo meu Instagram, inclusive. Tem gente usando o meu nome antes. Isso é bem complicado. Então, assim, a gente tem que estar um passo à frente. Eu sempre ressalto isso bastante, né? Quando a gente teve uma ideia, o registro ele tem que estar um passo à frente da exposição da ideia. Né? Quer um exemplo de mercado? Vou te dar agora. Falei, agora já pensei. Quantas pessoas no Brasil, ou marcas, não têm o nome que elas queriam porque alguém usou? Eu vou anotar. Tá? O Instagram tem um processo que tu notifica que alguém usou, desde que tu tenha a tua marca registrada, tá? Mostrando, e se o outro lado não provar que ela é dona da marca, ela perde, a empresa passa a ganhar. Quanto vale para uma empresa isso? Eu tenho que usar um oficial? Eu vou aproveitar o gancho aqui e dizer que eu tenho meu nome registrado, porque eu perdi o acesso do meu site há uns 2 anos atrás, e aí a pessoa foi dormir, a outra Fernanda Toqueto, e eu acordei de manhã sabendo das regras do jogo, e eu comprei o site na hora que derrubou o site dela. Então, hoje eu tenho não só Saia do Rascunho, mas Fernanda Toqueto, o meu nome, o meu sobrenome, né, com esse movimento. Eu achei importante falar, porque às vezes as pessoas acham, não preciso registrar meu nome. Né? Título de livro, gente.
frases. Eu sei que parece distante na maioria dos casos, mas assim, para o oportunista não é. Não é. E para o desavisado não é também. Muitas vezes é um desavisado que vai fazer. E não está fazendo nada de errado. Só que, às vezes, tu constrói tudo baseado numa marca que tem um porquê, etc., que tu deixa de te proteger sobre isso. Né? Então, E esses princípios, desculpa te interromper, eles é para todos? Para todas? nós podíamos fazer esse podcast, é patrocinado, mas não vamos fazer não, né? Esse podcast será patrocinado por... Mas esses princípios, eles se aplicam Legal. em todos os negócios. Mas nota, né? Vamos pegar o caso que a gente usou, que a gente está falando com a Camila, e usar para todo mundo com princípios. Primeiro princípio, eu tenho que ser conhecido. Para eu ser conhecido, eu tenho que fazer minha atividade-chave acontecer. Para fazer minha atividade-chave acontecer, nem sempre eu vou ganhar. Acabou. Por exemplo, o meu caso. Como é que eu faço para ser conhecido? Esteja no palco. Atividade-chave é ensina, tem que estar ensinando. Professor sem aluno, não, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que ser tão bom no que eu faço para ninguém poder me ignorar. Eu vou ser conhecido. Se alguém esperava uma fala mágica que vai ser conhecido do dia para a noite, eu não tenho. Tá? De maneira sólida, eu não tenho. Tem maneiras que são mentirosas para ti. Faz tu crescer, mas não vai te dar resultado. Lembrando, né? Se não tem resultado, não serve para nada. Então, assim, o final do dia, a gente esquece que o que faz a gente ter resultado é a atividade-chave. Atividade-chave. Entendeu? Eu tenho um negócio, era um cara dá desconto. Não sei o quê. Cara, esquece. Faz girar. Loja que não troca, não vende roupa, não sei o quê. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, Carlos, eu não sei como aumentar meu faturamento. Legal. Quantos clientes entram na tua loja por dia? Aí o cara não sabe. Mas vamos dizer que ele sabe. 50 pessoas entram. Quantas provam por dia a roupa? 40. Ah, legal. Quantos compram? 3, 5. E por que os outros 35 não compraram? Não sei. Atividade-chave, cara. Tem 35 cara que entrou na tua loja, provou roupa e não comprou. Não comprou por quê? Preço, tamanho, disponibilidade, atendimento. Resolve isso. Tu vai ter 40 vendas por dia. Ninguém disse que tem que entrar 40 e vender 5. Se entrar 40, até onde eu sei, podia ter vendido 40. E ainda fazer com que 40 pessoas indicassem para mais 40. Né? Mas a gente esquece a atividade-chave, né? Muito além das expectativas. Não podia ser diferente. Imagina. E eu sabia que esse momento tinha que ser com você. A gente trouxe um caminho que eu acredito muito, tá? História, o conhecimento e o resultado. Você colocou esses 3 pontos na mesa aqui, abriu fragilidades, deixou a gente entrar na tua casa, na tua família, na tua carreira. Agora eu vou rastrear os outros podcasts, porque eu tenho certeza que nesse tem corte diferente. E é um privilégio poder compartilhar. Eu quero que quem está com a gente aqui siga o teu podcast, as tuas redes. Você me estimula a fazer. Não precisa ser perfeito, né, Carlos? Mas tem que começar, como você falou, com os livros. Eu me enxerguei na tua fala. Precisa dar o primeiro passo. Foi muito oportuno falar de transição de carreira, de crescimento, de desenvolvimento. Eu espero que a gente tenha deixado aí essa marca das pessoas. Cara, não deixa no rascunho, sabe? Mas planeja, passo a passo, né? Visualiza, investe primeiro, né? Você sirva, não seja interesseiro, né? Investe primeiro para você colher, ocupa os espaços que você precisa para ter o resultado que você deseja, né? Se desafia e faz o que tem que ser feito. Eu te agradeço imensamente. O que você precisar, sabe que eu estou à tua disposição. Eu tive o prazer imenso de estar no palco do lançamento do teu livro. Naquele momento da minha carreira foi algo muito importante, um reconhecimento incrível. E hoje poder compartilhar tudo isso, conte sempre comigo, Carlos Bush. Nossos ouvintes, façam a gente ficar sabendo, compartilhe os aprendizados que tiveram com esse podcast, leva para a sua empresa, leva para as pessoas que convivem com você, leva para a sua família. É isso que ajuda as pessoas a destravarem e não deixarem nada no rascunho. Amém. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço, obrigado por todo mundo aí.